Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vamos ler comigo o versículo 1 do capítulo 4, todos? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Vou deixar o celular no modo avião. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Santíssimo Pai, sê propício a nós, pecadores. Pai querido, fala graciosamente ao nosso coração. Ó Deus, que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos na pregação da palavra. Que o teu povo tenha um encontro vivo e pessoal contigo. Que aquele que está sofrendo, desanimado, entristecido, seja consolado. Que aquele que está soberbo, orgulhoso, seja quebrantado. Ó Deus, que cada um de nós, pelo Senhor, seja tocado. E que, como dizia acerca da pregação, diziam de Whitefield e Edwards, que Cristo, neste sermão, não seja só Cristo visto, mas seja Cristo presente, Cristo sentido, Cristo transformando a nossa vida. Fala conosco, Deus. Teu povo não merece nada de ti, mas pela tua graça, tu nos amas e deste Cristo para falar ao nosso coração. Alimenta-nos, descedenta-nos, nós oramos, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana eu tive o privilégio de ler a preciosíssima biografia do reverendo Timothy Keller, a quem tenho ouvido pregar desde 2003, quando ele nem era conhecido ainda, e que tem sido uma grande bênção para o meu próprio pastorado e para a minha própria vida. E numa das frases daquele livro, a sua esposa, que também é formada em teologia, Kathy Keller, narrando a história do grande crescimento da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York, ela diz o seguinte: se você quer ter um ministério bem-sucedido, descubra onde Deus vai mandar um avivamento e mude-se para lá um mês antes e comece a trabalhar. Eu gostaria de dizer a você o seguinte: se você quer ter uma vida cristã bem-sucedida, conforme o ensino de nosso amado apóstolo Paulo, esteja firme no Senhor Jesus e na sua palavra todos os dias da sua vida. Esse texto precioso que nós lemos, irmãos, termina no último versículo citado, no início do capítulo 4, versículo 1. Esse versículo se inicia com a conjunção portanto. E ao iniciar com essa conjunção portanto, Paulo está mostrando no que culminam todos os seus argumentos anteriores.
por causa de tudo o que ele falou, ele está nos chamando, amados irmãos, a seguir o imperativo que ele estabelece aqui. E o imperativo que ele nos dá é o seguinte: permanecei deste modo, ou seja, do jeito que ele falou antes, firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Hoje a Unida está completando 123 anos de organização. E o grande mandato do Senhor para nós deste texto, queridos irmãos e irmãs, é o seguinte: permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Então a pergunta a ser respondida, já que Paulo usou a expressão deste modo, é como permanecer firme no Senhor? Inicialmente a palavra de Deus nos diz: imite os bons exemplos. Como permanecer firme no Senhor? Imite os bons exemplos. Leiamos, irmãos e irmãs, versículo 17, todos juntos, o que diz? Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Queridos amigos e irmãos, alguém desavisado dirá que Paulo está sendo muito soberbo quando diz aos crentes que sejam imitadores dele. Mas, amado amigo e irmão, se algum ministro do Evangelho não pode dizer isso, então não deveria ser ministro do Evangelho. Porque quando a palavra de Deus estabelece as características necessárias para um presbítero, em 1 Timóteo capítulo 3, a primeira delas é que ele deve ser um homem irrepreensível. O testemunho de um pastor deve ser tal. Isso não significa perfeição, porque ninguém é perfeito neste mundo. Mas o testemunho de um pastor, de um presbítero, de alguém que é oficial da igreja, deveria ser um testemunho tão ilibado e um testemunho tão impactante, que qualquer um de nós que segue a Cristo Jesus deveria ser capaz de dizer: irmãos, sede imitadores meus. E Paulo diz: sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Imitem a este pastor, diz Paulo, e a todos que imitam a este pastor. Ah, querido amigo e irmão, por que Paulo pode ser imitado? Lembre-se bem que Paulo está preso em Roma por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo tem sacrificado a sua vida por amor do nome do Senhor. Paulo já há décadas está dedicando a sua vida a pregar o Evangelho. Ele está promovendo o reino de Deus. Ele está pregando a mensagem que pode tirar as pessoas das trevas e trazê-las para o reino do Filho do amor de Deus. Por isso, então, ele nos diz como permanecer firme. Ele nos diz: imite os bons exemplos. Mas Paulo, querido amigo e irmão, não é exemplo só no sacrifício. Ele é exemplo também na maneira amorosa como cuida do rebanho. E o versículo 1 do capítulo 4 que nós lemos mostra isso muito bem. Olha como ele se dirige à igreja de Filipe. Ele diz: portanto, meus irmãos. Ele não diz irmão de maneira fria. Você pode dizer: olá, irmão, de maneira isolada e fria, afastando as pessoas de você. Mas ele diz: portanto, meus irmãos. Ele os considera verdadeiramente como são seus próprios irmãos. Ele diz: amados. Ele os ama. Muito saudoso, estou morrendo de saudades de todos vocês. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: eu olho para vocês, preguei o Evangelho aí, Deus me deu a bênção de plantar a igreja, vocês têm passado lutas, têm sido perseguidos, mas eu gostaria de dizer a vocês que vocês são a grande alegria do meu ministério. Ele diz aqui: minha alegria. E ele diz para aquele rebanho: meus queridos amigos e irmãos, minha coroa não são glórias deste mundo. Minha coroa é o que Cristo está fazendo na vida de vocês. Essa é a recompensa do meu ministério, ver a bênção do Senhor sendo derramada sobre vocês. Então Paulo, queridos irmãos e irmãs, é exemplo de sacrifício, de entrega no trabalho do Senhor. Mas é exemplo de amor, de pastoreio, de cuidado com o rebanho. Irmãos, hoje nós carecemos de referenciais na igreja de Cristo Jesus. E pensando acerca de bons exemplos,
eu tenho pensado, meu Deus, que bons exemplos o Senhor tem colocado diante de mim como pastor para que eu possa imitá-los. E é difícil falar de qualquer pessoa viva, querido amigo e irmão, porque qualquer pessoa viva ainda pode tropeçar, né? Então, quando falamos de bons exemplos, é melhor falar de quem morreu, porque já terminou o seu trabalho aqui. E essa semana eu disse a vocês, eu fui impactado já há alguns anos pelo ministério do reverendo Timothy Keller. Tim Keller, queridos amigos e irmãos, é um homem simplesmente talentosíssimo, pecador falho como nós, mas era brilhante. Em mais de uma ocasião foi considerado um dos 100 líderes mais influentes dos Estados Unidos. Em uma das citações da sua biografia, Tim Keller dizia o seguinte: se você quer se tornar especialista num autor, leia todas as obras daquele autor. Se você quer se tornar alguém confuso, leia 2 autores contraditórios e se torne especialista nos 2. Mas se você quer se tornar um sábio, leia 100 autores e se especialize e se aprofunde no que estes 100 autores têm a dizer. Tim Keller, querido amigo e irmão, foi um homem usado por Deus para plantar uma igreja em Nova York num avivamento. Para você ter a ideia, em 2 anos e meio de plantação de igreja, a Redeemer, pregando o Evangelho de Cristo, saiu de 0 membros a 1.000 membros. Depois do 11 de setembro de 2001, a igreja recebeu num domingo 500 novos membros. Enquanto o reverendo Tim Keller esteve vivo, amados irmãos, a sua igreja, ele plantou aquela igreja em 1989, ele tinha 49 anos, viveu até os seus 73 anos. Aquela igreja ajudou a plantar 800 igrejas no mundo inteiro. Um homem tremendamente usado por Deus. Mas quando você lê o livro, você percebe naquele homem de Deus uma postura de humildade tremenda. Se você queria conversar com ele, você deveria então falar sobre os autores que ele lia. E ele então falaria com você 2 horas seguidas. Mas se você começasse a elogiá-lo, ou a exaltá-lo por causa das virtudes dele, ele desviava o assunto e dizia para você: não fale sobre isso, a glória de Cristo Jesus, nenhum homem deve ser exaltado. E eu fui testemunha disso, irmãos, quando em 2019 o reverendo Timothy Keller esteve no Brasil. Nós participamos da organização da vinda dele, estivemos com ele em algumas ocasiões no Mackenzie e também lá na Igreja Bíblica da Paz. E qual não foi a nossa surpresa, depois que ele pregou ali para 5.000 pessoas, estávamos ali, reverendo Arival, reverendo Hernandes, a Mauri e outros, todos juntos ali, sentados na primeira fileira, e Keller terminando, amado irmão, de pregar para 5.000 pessoas. Quando ele termina de pregar, a multidão, irmão, a tietagem brasileira é terrível, a multidão se levanta e vai para cima dele. E ele entra em desespero, tem uma crise de pânico e começou a dizer: help me, please. Naquele dia, meu presbítero Ernesto, eu virei policial. Eu falei para os meus colegas pastores: faz a linha de isolamento aí agora, entendeu? O homem estava desesperado e nós ajudamos a tirá-lo, chamamos o pastor Leandro e o pastor Leandro o levou. Mas aquele homem era tão avesso à exaltação, à glorificação do nome dele, que ele queria dar toda a glória ao Senhor Jesus, sendo tão bem sucedido, tão reconhecido. Não conheço nenhum pastor que tenha a fama que Tim Keller teve, mas em todo o livro fala que ele não queria fama, que ele gostava de uma vida reservada e queria dar toda a glória somente a Cristo Jesus. Nós precisamos de pastores como Tim Keller, irmãos, que não queiram glória para si. Nós precisamos de cristãos como Tim Keller, que deem toda a glória ao Senhor, que busquem exaltar somente a Cristo Jesus. Nós não fazemos a obra para nossa glória, porque se fizermos será glória roubada, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós precisamos imitar os bons exemplos. Para isso, nós mesmos devemos ser bons exemplos. Você tem sido bom exemplo? Ainda nessa madrugada, conversando com a minha querida,
Eu falei para ela, que pena que os nossos filhos não aprendem somente com o nosso testemunho, eles aprendem também com os nossos pecados. E conversávamos, é por isso que nós temos que nos guardar de atuar mal diante dos nossos filhos, mas de qualquer pessoa, porque nós temos que dar testemunho para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como nós vamos permanecer firmes no Senhor? Imite os bons exemplos. Pastor, mas o texto continua a dizer, permanecei deste modo firmes. De que modo nós podemos permanecer firmes? Em segundo lugar, o texto diz, rejeite os maus exemplos. Como permanecer firme? Em primeiro lugar, imite os bons exemplos. Em segundo lugar, rejeite os maus exemplos. Versículo de número 18 e 19. Eu vou ler o 18, a igreja 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vocês. Santos irmãos e irmãs, Paulo diz que no meio da igreja, naqueles dias, andavam pessoas, provavelmente até missionários, evangelistas que visitavam pregando as igrejas. Que ele dizia que eram inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, Paulo falou assim, eu já falei isso para vocês quando estava pastoreando a igreja, mais de uma vez, ele diz. E eu falo para vocês agora chorando, eu estou escrevendo a carta chorando, meus irmãos, para contar para vocês que tem alguns que andam no meio das nossas igrejas, que são inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, irmãos, pessoas que professaram a fé, mas não foram verdadeiramente convertidas no coração, podem atuar como inimigos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo aqui? Estudando para preparar o sermão, Warren Wiersbe e Steven Lawson acreditam que são os judaizantes que Paulo já criticou nos sermões que eu preguei anteriormente. Que eles defendem uma religião de legalismo, dizendo que você precisa circuncidar-se para ser salvo. Com isso, eles profanam o Evangelho e vilipendiam o nome de Jesus, negando que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, o único caminho, a verdade e a vida que Deus nos dá para que sejamos salvos em sua presença. Mas eu vou concordar com o reverendo William Hendrickson, porque além de ser um dos maiores exegetas do século XX, William Hendrickson, por causa do que o texto diz que o texto aqui não está falando mais dos judaizantes. O texto está falando aqui, queridos amigos e irmãos, de pessoas com uma atitude libertina, de pessoas com atitude de liberalismo que contraria a vida cristã. E ele diz aqui, o texto mostra isso claramente. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Versículo 19 diz que são aqueles que são destinados para o inferno. O destino deles é a perdição. E o que caracteriza esses homens? O Deus deles é o ventre. Paulo está dizendo, querido amigo e irmão, que o Deus deles é o ventre, e ele está ilustrando que são pessoas que têm como primeiro objetivo da sua vida satisfazer os prazeres carnais. A implicação prática disso aqui seriam a glutonaria nos bacanais, nas festas do deus Baco, e uma sexualidade desenfreada. Uma vida de pecado. O ventre, os prazeres da carne são de fato o maior desejo dessas pessoas. E o contexto mostra que não podem ser judaizantes, porque o texto diz que a glória deles está na sua infâmia.
Quem se entrega ao pecado, querido amigo e irmão, tem prazer. E ainda arrota publicamente dizendo: eu vou à igreja, mas eu faço o que eu quero. Eu caio na gandaia, eu bebo, eu vou para o carnaval, eu faço tudo de errado. Quem diz que para ser crente eu tenho que deixar de aproveitar os prazeres que a carne me possibilita? A Bíblia diz que quem é liberal assim na prática é inimigo da cruz de Cristo, ainda que tenha nome de crente. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infame. Por quê? Porque o céu deles é aqui. Diz o texto que eles só se preocupam das coisas terrenas. Eles não têm esperança dos prazeres e das glórias celestiais. Por isso eles querem se entregar à vida de prazeres carnais deste mundo, não se preocupando em adorar ao Senhor que os redimiu, ou viver uma vida de glória para Cristo Jesus. Eles se entregam a todo tipo de perdição, e são maus exemplos, e Paulo está chorando, dizendo à igreja: não sigam este exemplo, rejeitem esse exemplo. Eles estão indo para o inferno, porque se dizem crentes, mas vivem uma vida totalmente contrária ao Evangelho de Jesus. Irmãos, isso é um grande desafio. Há alguns anos atrás, queridos irmãos e irmãs, eu conheci uma moça aqui em São Paulo, que vinha do mundo, estava acostumada, no seio da sua família, a ver pessoas bebendo, estando longe do Evangelho. E ela veio para uma de nossas igrejas presbiterianas, aqui na região da nossa cidade de São Paulo, e começou a ouvir o Evangelho, e tinha expectativa de uma grande transformação de vida. Ela era adolescente. E quando ela foi convidada para ir na reunião dos adolescentes numa das casas, chegando lá naquela reunião dos adolescentes, queridos amigos e irmãos, os adolescentes só falavam bobeira, abriram cerveja, abriram vinho, tomaram todas e ficaram bêbados, os adolescentes da igreja. Aquela moça, a gente ri, mas é para chorar, tá? Não é para rir, não. É para chorar. Aquela moça que vinha de uma família totalmente desviada do Senhor, foi impactada com um montão de hipócritas diante dela. E se questionou se ser crente era de fato uma vida daquele jeito. Eu quero dizer para vocês, novos membros, que vocês estão sendo recebidos na igreja. E talvez nem sempre vocês vejam os melhores exemplos. Cristo morreu por vocês. Imitem os bons exemplos. Rejeitem os maus exemplos. Porque podem andar alguns entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. E eles estão destinados para a perdição eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus não nos permita ser mau exemplo para ninguém. Amém, amados irmãos e irmãs? Mas, ao olharmos para o texto da palavra nessa manhã, o Senhor continua a nos dizer: permanecei firmes no Senhor. Como permanecer firmes no Senhor Jesus? Em primeiro lugar, imite os bons exemplos. Em segundo lugar, rejeite os maus exemplos. Mas como permanecer firmes no Senhor? Em terceiro e último lugar, o texto nos diz: reconheça a tua cidadania. Como permanecer firmes no Senhor? Reconheça a tua cidadania. Versículo de número 20 e 21. Vamos ler, queridos irmãos e irmãs, versículos 20 e 21. Leiamos todos juntos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, o texto está nos dizendo que para permanecermos firmes no Senhor, devemos rejeitar os maus exemplos, imitar os bons exemplos daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo com toda a sua vida, mas sobretudo nós devemos reconhecer a nossa identidade, nós devemos reconhecer quem nós somos, devemos reconhecer qual é verdadeiramente a nossa pátria, devemos reconhecer a nossa cidadania. E o apóstolo Paulo nos diz no versículo 20, amados irmãos, que não vamos viver de uma maneira mundana, porque a nossa pátria está nos céus. Nós ainda não chegamos em casa, queridos amigos e irmãos. As coisas não são perfeitas do lado de cá do céu. É por isso que muitas vezes os seus projetos podem dar errado. É por isso que há crises nos relacionamentos. É por isso que você algumas vezes pode perder o emprego. É por isso que você pode se deprimir, se entristecer. É por isso que você tropeça para reconhecer que você não é nada sem Jesus, porque você ainda não chegou em casa. Você está caminhando para o céu. Você ainda está no deserto deste mundo. Então o texto diz: a nossa pátria está nos céus. Reconheça que você é brasileiro, tem CPF, tem RG, carteira de motorista, título de eleitor, passaporte brasileiro. E que bênção, seja um excelente brasileiro, mas sobretudo você é cidadão de uma pátria celestial. E dessa pátria você está esperando as suas maiores bênçãos. O grande problema, irmãos, é quando cristãos querem fazer deste mundo o seu céu. É por isso que eles se deprimem, é por isso que eles se entristecem, é por isso que eles ficam frustrados, é por isso, queridos amigos e irmãos, que eles vivem com angústia no peito, é por isso que eles ficam ansiosos demais. Uma vez, irmão, eu era pastor no Chile, chegou para mim uma irmã tão ansiosa que ela chegou: pastor, eu preciso falar de senhor, pastor. Eu falei: irmã, vai ter um ataque cardíaco. Para, irmã, para. Ela puxava o ar assim, eu falei: meu Deus, ela era mais asmática do que eu. E muitas vezes tem gente assim na igreja, gente que creu em Jesus, porque está achando que o céu é aqui. O céu não é aqui, nem tudo vai dar certo aqui, mas o Senhor está conosco aqui. E diz o texto que da nossa pátria, Deus vai enviar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De lá nós aguardamos. Esse verbo aguardamos significa que nós esperamos, no grego, perseverantemente, diz o texto, pelo nosso Salvador. Deus vai mandar o nosso Salvador lá do céu. E diz o texto que esse não é qualquer Salvador, ele é o Senhor, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o todo-poderoso Senhor, e ele é Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Pastor, que legal então, eu sou cidadão do céu, Jesus vai voltar, e daí, reverendo? Que diferença isso vai fazer para mim? O que vai acontecer comigo quando ele voltar? Versículo 21 diz: o qual transformará o corpo da nossa humilhação. Irmão, esse corpo nosso é corpo de humilhação. Nosso corpo, amado irmão, é limitado. Nosso corpo é falho. Nosso corpo é frágil. Se nós tivermos um acidente com um pouquinho de velocidade a mais, nós podemos morrer a qualquer momento. O nosso corpo adoece. Essa semana, lá em casa, experimentei isso. Você está vivendo um momento de grande alegria, tivemos um passeio maravilhoso, domingo passado, abençoadíssimo na igreja, reverendo Weber pregando aqui, culto à noite abençoado, preguei na Lapa à noite, semana passada, e de repente, segunda-feira, enfermidade. Vim pregar na segunda-feira aqui, tremendo. Susan encostou na minha mão: pastor, o senhor está quente. E de repente você fica 2, 3 dias se desintegrando, irmão. Fala sério, irmão, tem coisa mais humilhante do que vômito? Você fala assim: meu Deus, isso aqui saiu de mim, que coisa terrível. Hein? Esse é o nosso corpo. Hein? E aí o corpo dói, você não vale nada.
esse corpo é um corpo de humilhação. E o texto diz que quando Cristo vier, Ele vai transformar esse corpo de humilhação e vai fazer desse corpo igual ao corpo da sua glória. E Paulo está dizendo, e fique tranquilo, porque Ele pode fazer isso. Ele diz aqui, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Ele tem o poder de governar o universo. Nós já vimos que Ele tem o poder, querido amigo e irmão, de acalmar a tempestade. Nós já vimos que Ele tem o poder de ressuscitar mortos. Nós já vimos o seu poder. Ele abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos, destravou as línguas dos mudos. Ele tem o poder de subordinar a si todas as coisas. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso, quando o Senhor vier, querido amigo e irmão, o Senhor vai tirar de nós essa carcaça mortal, que por mais que você faça exercício, um dia a barriga cresce, um dia o cabelo cai, a beleza nunca continua a mesma. Mas não importa, o dia que Cristo voltar, nós teremos um corpo glorificado como o dele. E nós, queridos amigos e irmãos, reinaremos com Ele eternamente. Que bênção maravilhosa! É você saber então que ainda que você passe lutas, enfermidades, angústias nesta vida, você só está de passagem aqui. Você ainda não chegou em casa, filho de Deus. As lutas vêm, mas elas vão passar. Entenda bem que o seu tesouro não é recebido aqui. A sua recompensa não é recebida aqui. O seu tesouro vai ser recebido lá na glória. O seu tesouro vai ser recebido lá nos céus, porque você creu em Cristo Jesus e foi salvo por Ele. Você terá um corpo glorioso como o dele. Então, quando nós morremos, irmão, nossa alma se separa de nosso espírito, nosso corpo. Nossa alma vai para o céu, nosso corpo vai para a terra. E nós estamos lá no espírito, no céu, em glória, na presença do Senhor, adorando, bendizendo, mas esperando o dia da ressurreição. E quando o Senhor vier, se ouvirá o som da trombeta angelical. E quando Ele vier, os que estivermos mortos, ou os que já estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E os que estivermos vivos, seremos transformados na glória de Cristo Jesus. E teremos um corpo glorioso como o dele. Você se lembra que com seu corpo glorificado, Cristo aparece num lugar sem precisar atravessar a parede, querido amigo e irmão. João diz que Ele tem olhos como chamas de fogo, cabelos alvos brancos como a lã, a sua voz é voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol na sua força. Nós seremos glorificados num corpo perfeito, como o nosso grande Redentor tem. No dia em que Ele voltar, então nosso espírito se unirá de volta ao nosso corpo. Ah, pastor, mas aqueles que foram comidos por animais, o texto diz que o Senhor tem eficácia e o poder de subordinar a si mesmo todas as coisas. Você terá um corpo glorificado. Você passará a eternidade com Jesus na glória. Então, reconhecendo que você é estrangeiro neste mundo e cidadão dos céus, não fique desesperado, mas confie que você vai enfrentar lutas aqui, porque na eternidade você vai viver uma vida gloriosa para a honra e para a glória do nome do Senhor. Querido amigo e irmão, se você quer ter essa certeza que temos, basta você clamar ao Senhor Jesus. Isso aconteceu com 2 homens que foram crucificados ao lado de nosso Senhor. Um deles zombava dizendo, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro disse, não temes a Deus, nem mesmo estando sob igual sentença? Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, e falou de Jesus, mas este nenhum mal fez. E ele então se volta para o Senhor, reconhecendo os seus pecados em atitude humilde e crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu único Senhor e Salvador. Ele diz, Senhor, ele chama Jesus de Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse a ele, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando aquele homem fechou os olhos aqui, abriu na glória, e eu imagino aqueles jardins maravilhosos daquele lugar, aqueles pomares cheios da bênção de Deus, o perfume da graça do Senhor, e ele ouviu o rei dizer, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Fique tranquilo, irmão, você ainda não chegou em casa.
Nesse mundo, muitas vezes, nós vamos ser objetos de rejeição. Nesse mundo, muitas vezes, pessoas vão atuar de maneira soberba e vão se levantar contra nós. Mas o nosso tesouro não está aqui. Você ainda não chegou em casa. É por isso que você tem que, então, buscar viver intensamente para a glória do Senhor. E não se fie, querido amigo e irmão, de aplausos da multidão. Quando eu era pastor em Brasília, havia um moço que trabalhava na Sociedade Bíblica, o Demas, e ele ia pelas igrejas fazendo propaganda. Algumas vezes eu preguei quando ele fez propaganda, e ele pegava alguns ditados que se diziam sobre Jesus e aplicava para pastores. E ele chegou um dia, lá na igreja que eu pastoreava, e disse assim: olha, no primeiro ano, quando o pastor chega na igreja, todo mundo diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. No segundo ano, quando o pastor começa a mudar algumas coisas, as pessoas viram e falam assim: com que autoridades fazes estas coisas? No terceiro ano, a multidão vira e fala: crucifica, 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 crucifica. A mesma multidão que diz Hosana, bendito que vem em nome do Senhor no domingo, na quinta-feira, pode gritar crucifica, na sexta-feira de manhã. Então, não se fie do aplauso da multidão, ela é traiçoeira. O seu tesouro está nos céus. É bom receber palavras de incentivo, lógico, mas isso não cai no nosso coração, porque homens são falhos e pecadores e nem sempre são sinceros. Sabe o que vai ser bom ouvir? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Talvez você não seja reconhecido aqui. Talvez você seja rejeitado aqui. Talvez você enfrente grandes dificuldades aqui. Mas você não está atrás de aplausos traiçoeiros. Você sabe quem é o seu auditório. Você sabe que é cidadão celestial. Você sabe a quem tem que agradar. Faça tudo para a glória de Deus. E reconheça que você é cidadão dos céus. E tem que viver para a glória do Senhor todos os dias da sua existência. Eu quero lhe perguntar ao final desta mensagem: você tem permanecido firme no Senhor? Você tem imitado os bons exemplos para a glória de Deus? Você tem rejeitado os maus exemplos? Você sabe quem você é? Tudo que Satanás quer, querido amigo e irmão, é destruir a sua identidade. Foi o que ele fez com Jesus. Se és filho de Deus, manda estas pedras transformarem em pães. Se és filho de Deus, pula daqui. Os anjos vão socorrer você. Você é amado. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Você não é daqui. Você ainda não chegou em casa. A sua pátria é o céu. Então, pare de querer fazer deste mundo o seu céu e viva como se, de fato, o seu céu é Cristo. Creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele perdoará os teus pecados, Ele te dará paz com Deus, Ele te dará a vida eterna. Você vai ser declarado justo pela fé porque creu nele. Você vai ser reconciliado com Deus o Pai. Você vai ser adotado como filho de Deus. Você vai ser a habitação do Espírito Santo. Você vai viver em comunhão com o Senhor. E no dia final, você o verá na glória.
Face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu. Unida, você tem 123 anos e o Senhor vai se encontrar com você. Imagine no dia em que você olhar nos olhos daquele Senhor maravilhoso e pensar no sacrifício que Ele fez por você. Eu não sei como vai ser isso, irmão, mas se eu puder, eu vou me atirar aos pés do meu Rei. E se eu puder beijá-los, seus pés, eu vou dizer: Jesus amado, muito obrigado, porque o Senhor me amou, deu a vida por mim e me trouxe até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Até lá, nós precisamos permanecer firmes. Como permanecer firme? Imite os bons exemplos, fuja dos maus exemplos, reconheça a sua cidadania. Que Deus faça de nós uma igreja firmada no Senhor, uma igreja firmada no Evangelho do Senhor Jesus.